A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, está chegando mais um café da manhã, mais um salmo. Hoje o salmo de número 22. Davi, em seu sofrimento, ele avança 1000 anos à frente para sentir aquilo que Jesus sentiu na cruz. Esse salmo é um salmo muito forte. Davi, ele sentiu aquilo que Jesus, 1000 anos à frente, sentiria quando estava ali na cruz. Toda humilhação, todo o xingamento, né? Tudo que Jesus passou. E Jesus, quando estava na cruz, ele repete esse salmo de Davi, porque Davi já estava prevendo que tudo isso aconteceria. Só que Jesus, ele utiliza somente um verso. Mas eu creio, e aqui quando eu estava meditando de novo nesse Salmo 22, eu creio que todo o Salmo 22 foi a súplica de Jesus. Agora entenda aqui o mistério. Os salmos são canções, sim ou não? São canções. Se você for estudar, quem já fez teologia sabe que os salmos são canções, que muitos peregrinos, quando iam para as festas em Jerusalém, eles entoavam essas canções, né? Até chegar no tabernáculo, até chegar no templo para louvar a Deus. E se o Salmo 22, presta atenção que coisa forte, se o Salmo 22 é uma canção de lamentação de Davi, e para os judeus todas as canções são adorações a Deus, então Jesus na cruz, ele não estava se lamentando. Embora os salmos são canções, e nesse sentido das palavras nós vamos ver lamentações. Mas Jesus na cruz, ele não estava se lamentando. Ele estava louvando a Deus. Oh meu Deus do céu, que coisa forte. Por isso que a palavra diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós achamos uma coisa, mas Deus, ele está vendo outra coisa. E Jesus, então, na cruz, como diz Mateus 27, o verso 46, quando ele diz, o texto diz, né? E desde da hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Sabe por que Jesus exclamou em alta voz? Porque embaixo, né? Embaixo de Jesus, estava vendo as humilhações. Ué, tu não é o Cristo? Solta da cruz, pula da cruz, dê ordem aos teus anjos. Aí Jesus, com sede, e Davi vai dizer isso, que a língua dele se apegou ao paladar, ou seja, Davi estava sentindo a mesma coisa. Jesus, com sede, Jesus, ele pede água e eles dão vinagre. Nós sabemos do contexto que eles molharam ali o isopo, né? No vinagre que ficava ali, porque os romanos limpavam as suas nádegas quando faziam as suas necessidades, que vira e mexe havia essa situação ali no Calvário, né? De crucificação, coisas assim. Então, os soldados que tomavam conta daquela região, eles faziam suas necessidades ali mesmo. Então, o pote de vinagre que ficava ali era um modo deles se higienizar, molhando no isopo e limpando as suas nádegas. Então, foi com esse isopo que eles levaram num caniço, num bambu, até os lábios de Jesus, quando Jesus disse que estava com sede. E Davi sente isso, e Davi fala isso, que a língua de Davi se pegou ao paladar, ou seja, Davi também sentiu sede. Davi avançou 1000 anos à frente para sentir o que Jesus estava sentindo. Então Jesus na cruz, ele fala alto, ele não fala baixo, ele fala alto, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Aí o texto traduz, né, diz que Jesus estava falando, Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu volto para o texto. Se os salmos são canções, os peregrinos iam louvando essas canções até chegar no templo, Jesus não estava se lamentando. Jesus estava glorificando o Pai por aquele momento. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus. A diferença de Jesus para nós
é que Jesus não viu o sofrimento agora. Jesus, ele via após o sofrimento, e ele sabia, daqui a 3 dias estarei assentado à destra do meu Pai, com o nome, glória a Deus, acima de todo nome, e todo joelho vai se dobrar diante de mim, dizendo que eu sou o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos para esse salmo. Aleluia, louvado é o teu santo nome, meu Deus. Salmo 22, lamentação de Davi, canção de lamentação que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? É porque quando nós estamos, irmãos, passando por dificuldades, parece que Deus se afastou. Só que Deus não se afastou. Existe um momento que é nosso. Nós temos que sentir na pele para nós valorizarmos aquilo que Deus vai fazer depois. Mas Deus não se afastou de ninguém. O próprio Senhor Jesus disse isso, que Ele iria, mas Ele iria deixar o Consolador e Ele jamais iria nos desamparar. Então nós não estamos sozinhos. Às vezes parece que sim, mas não estamos, até mesmo porque o nosso Deus não mente. O verso 2 diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Era um momento de muita aflição de Davi. Verso 3: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Você vê que quem é espiritual, por mais que às vezes saia um pouquinho com uma mensagem de lamentação, ele volta para glorificar. E era isso que Jesus estava fazendo também ali na cruz. Verso 4: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Irmãos, sabe o que eu aprendo na palavra de Deus? Que toda oração tem que ter palavra. Toda canção de louvor tem que ter palavra. Jesus, quando resolveu falar com o Pai, ele louvou. Jesus, quando resolveu falar com o Pai, ele citou Salmo. Em Mateus capítulo de número 4, sendo tentado pelo diabo, ele citou a palavra. Para nos defender existe a palavra. E a palavra é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele é o verbo. Ele é a nossa palavra. É ele que nos defende. É a palavra que nos defende. Então, lembre-se de, nas suas orações, lembrar a Deus sobre a palavra. Senhor, está escrito. Senhor, está escrito. E é isso que Davi está dizendo. Davi está lembrando a Deus aquilo que já estava escrito na palavra, aquilo que Deus já tinha feito. Ele diz: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. Ou seja, Davi, sabendo que Deus não fazia acepção, Davi entrou nessa brecha, cobrando Deus o quê? Faz o mesmo por mim, meu Deus. Verso 5: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Está vendo como é que Davi é inteligente? Muito inteligente. O Espírito Santo que dá essa inteligência, né? Verso 6: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu preciso voltar nesse verso. Se ele era rei, se ele era o Todo-Poderoso, o rei Davi na terra, que Deus autorizou ele ser, como é que ele fala para Deus no verso 6? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Existem 2 palavras aqui. Jesus na cruz, eu tenho a certeza que Jesus não citou só o verso 46 na sua canção ali na cruz, lembrando do Salmo. Eu tenho a certeza que no particular Jesus citou todo o Salmo 22. Agora pega isso aqui. Jesus também estava sentindo isso na cruz.
pelas pessoas, o desprezo, porque xingaram Jesus, zombaram de Jesus. E aqui Davi a mesma coisa. Davi estava vendo o desprezo, sentindo o desprezo, mas ele, muito inteligente, ele entrou na presença de Deus, não dizendo, como Jesus também não fez, eu sou rei, eu sou teu filho, não. Ele entrou se humilhando. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que é humilhado, Deus exalta. Então Davi entrou dizendo, eu sou um verme e não homem, opróbio dos homens, desprezado do povo. Que sabedoria, meu Deus. Verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Olha que coisa forte. Quando a Bíblia diz que eles meneavam a cabeça, sabe o que é menear, né? Eles balançavam a cabeça fazendo assim, ó. Aí, ó, não diz que é crente? Aí, ó, olha o que está passando. Aí, não é o rei Davi? Olha o que está passando. Como os homens disseram sobre Jesus na cruz. Aí, tu não é filho de Deus? Salva a ti. Não foi isso que o outro falou na cruz com Jesus? Tu não é filho de Deus? Salva você e salva nós também, não foi isso? Então eles meneavam a cabeça, não só aquele que estava na cruz, como outros soldados romanos zombavam de Jesus. E Davi estava passando pela mesma coisa. Como eu disse, Davi avançou 1000 anos para ver e sentir tudo que Jesus sentiria e tudo que Jesus sentiu. Agora no verso 8, que palavra linda. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Isso muito acontece conosco. Tem pessoas que zombam da gente, como agora eu tenho visto aí na internet, muitas pessoas zombando, como falaram da Flor de Lis, né? Cadê o Jesus dela? Cadê o Jesus dela? Isso acontece muito quando nós estamos passando por dificuldades, né? Mas não se esqueça, não é o que as pessoas falam que define a presença do nosso Deus na nossa vida, nem o nosso quadro. Quem sabe da nossa situação é Deus, e como eu disse, Jesus estava louvando esse salmo na cruz, porque Jesus não olhava o sofrimento momentâneo, local e da hora. Jesus olhava depois do sofrimento e ele sabia, daqui a 3 dias, né, no plural, estarei sentado à destra do Deus Pai, sendo condecorado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em meio ao seu sofrimento, olhe sempre o que vai acontecer amanhã. E pela fé, como a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, creia que amanhã será milhões de vezes melhor do que o que você está passando no dia de hoje. Verso de número 10 diz assim: sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Davi estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Ele está dizendo, Senhor, a angústia está chegando perto, me ajuda aí, Senhor, me ajuda aí. Verso de número 11, não te alongue de mim, pois a angústia está perto de mim e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Davi, quando ele compara os animais aqui, touros de Bazã, é por causa da situação que ele passava. Ele estava vendo como se os bichos, os animais, aquelas pessoas, né, tivessem com muita ira, com muita força vindo contra ele, porque no verso 13 ele fala a mesma coisa: abriram contra mim suas bocas, como o leão que despedaça o que ruge. Então ele estava comparando os animais fortes, né, como o sofrimento que ele estava passando e as pessoas que queriam ver o fim dele. Verso de número 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. O homem estava sofrendo muito, né? Estava passando por um momento de muita dificuldade. A minha força se secou como um caco e a língua me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Era o que Jesus estava sentindo na cruz. E ele falou que ele estava com sede quando fizeram aquilo com ele, né? De pegar um vinagre sujo e colocar nos lábios de Jesus. Então a mesma coisa Davi ele sentiu. Verso 16,
pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Foi isso que fizeram também com Jesus na cruz, né? Os soldados romanos rasgaram as vestes de Jesus para vender e zombaram de Jesus de todos os modos. Verso 19: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Aí Davi promete glorificar a Deus se Deus entrar com essa providência. Ele diz: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Esse verso 22, irmãos, é um ensinamento para nós. Nós podemos utilizar a palavra, né, nas nossas orações e fazer essa promessa a Deus: Senhor, me dá isso e eu certamente irei te glorificar em meio aos meus irmãos. Ou seja, você faz um projeto ou um propósito com Deus para que Deus venha te livrar do que você está passando, e quando você receber essa bênção no meio dos irmãos, você vai contar na congregação o grande testemunho que Deus fez na sua vida. E Deus se agrada disso. Verso 23: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Veja como Davi já muda e ele já começa a convocar as pessoas para louvar a Deus, porque certamente ele com fé já estava vendo Deus livrando ele daquela angústia, daquele sofrimento. Verso 24: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Davi tinha certeza que Deus não era Deus de longe, era Deus de perto, e todas as vezes que alguém clamou a ele, ele ouviu, ele respondeu e ele salvou, ele curou, ele transformou. Verso 25: o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Davi mais uma vez promete que Deus, dando vitória para ele iria pagar esse voto que ele estava fazendo a Deus na congregação, na frente de todos os irmãos que temiam a Deus. Verso 26: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá e será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Meu Deus, nos últimos versos, Davi promete que se Deus livrar ele desta situação, ele vai fazer um banquete tão grande dentro da congregação, ele diz até gordo, né? Que os gordos comerão e adorarão. Ele vai fazer uma grande festa, um grande culto de ação de graça. E ele diz: esse testemunho meu, Senhor, vai ser tão forte que ao chegar as novas crianças, aqueles que vão nascer, os seus pais vão contar para as crianças aquilo que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, é um convite muito grande aqui de Davi, ou uma aliança muito grande entre Davi e Deus, falando com Deus: Senhor, faz isso na minha vida que o Senhor vai ver o que é que eu vou fazer. E aí eu vou dizer para os irmãos: Deus fez ou Deus não fez? Certamente Deus fez. Por quê? Porque Deus ama culto de ação de graça.
Deus ama aquele que faz um voto a Ele e cumpre, e Deus ama aquele que se humilha dizendo: eu não sei nada, não posso nada, eu sou um verme e eu estou aqui totalmente dependente do Senhor. Meu Deus, que salmo forte, com um tremendo ensinamento para todos nós que estamos passando por dificuldades. Faça um voto a Deus e cumpra este voto quando Deus te der a tua vitória. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com o Salmo de número 23. Deus te abençoe no nome de Jesus.